Então, para mais uma aula do curso de Radiologia Médica, esse é o professor Rogério Terra, construção do filme radiográfico. Então vamos lá. A fabricação de filmes radiográficos é um procedimento preciso que requer elevado padrão de controle de qualidade. Os locais onde os filmes radiográficos são fabricados são extremamente limpos porque qualquer partícula de poeira ou outro contaminante pode limitar a capacidade do filme fotográfico de reproduzir informações a partir de um feixe de raio-x. Ou seja, qualquer impureza pode gerar um artefato, que é chamado de artefato na radiologia. Durante o início da década de 1960, aconteceram muitos testes de armas nucleares e os fabricantes de filmes radiográficos realizaram procedimentos extraordinários para impedir a contaminação do ambiente interno das fábricas por precipitação radioativa. Tal contaminação pode causar sério velamento do filme. O que vem a ser o velamento? Escurecimento, tá? O filme ser impactado pela radiação. O filme radiográfico basicamente tem duas partes, a base e a emulsão, figura abaixo. Nós vamos demonstrar e comentar aqui. Na maioria dos filmes radiográficos, a emulsão é colocada nos dois lados do filme. Assim é chamado filme de dupla emulsão. Entre a base e a emulsão, uma fina cobertura de material chamada de camada adesiva garante a adesão uniforme da emulsão à base do filme. Essa camada adesiva permite que a emulsão e a base mantenham um contato apropriado e a integridade física durante o uso e procedimento ou processamento. Porque na processadora o filme, vai ser puxado, vai ter que ser bem maleável. A emulsão é coberta por uma camada protetora de gelatina chamada de camada de recobrimento. Essa camada de recobrimento protege a emulsão de arranhões, pressão e contaminação durante o manuseio, processamento e armazenagem. Além disso, permite a manipulação sem cuidados delicados antes da exposição. Filmes processados podem ser manuseados sem grande risco de danificá-los. A espessura dos filmes radiográficos é de aproximadamente 150 a 300 micrômetros, tá? Então aqui nós temos um corte, tá? De um filme radiográfico. Você tem a camada de recobrimento, emulsão, camada adesiva e também a base. Esse assunto, como a nossa aula é fundamentos, esse assunto vai ser muito melhor discutido em um módulo específico sobre filme, processamento e revelação das radiografias, tá? A base radiográfica, da base do filme radiográfico. A base é a estrutura do filme radiográfico. Seu objetivo principal é propiciar uma estrutura rígida em cima da qual pode ser colocada a emulsão. A base é flexível e resistente à fratura. Permite manuseio fácil, porém rigidez adequada para ser colocada no negatoscópio. No filme fotográfico convencional, a espessura da base é mais fina do que a do filme radiográfico e, dessa forma, não é tão rígida. Você pode imaginar tentar colocar um negativo de filme fotográfico de 35 por 43 centímetros em um negatoscópio. Gente, para quem é mais antigo, antes da era da máquina digital, você tinha aquelas máquinas fotográficas com filme de rolo. É como se você tivesse um filme de rolo daquele e tentasse colocá-lo em um negatoscópio, ou seja, ele não vai ficar parado, ele vai querer enrolar de novo. Tá certo? A base do filme radiográfico mantém seu tamanho e forma durante o uso e o processamento, não contribuindo para a distorção na imagem. Essa propriedade da base é conhecida como estabilidade dimensional. A base é de uniforme lucência e quase transparente à luz, eliminando desenhos ou sombras indesejados presentes na imagem.
Durante a fabricação, contudo, um corante é adicionado à base da maioria dos filmes radiográficos para torná-lo levemente azul. Comparado com filmes sem adição de corante, eles reduzem o cansaço visual, permitindo melhoramento da eficiência e exatidão dos radiologistas. A base dos filmes radiográficos originais era uma placa de vidro, tá? Por isso que muita gente ainda chama a radiografia de chapa, que era uma chapa de vidro, uma placa de vidro. Daí que vem essa mania de chamar radiografia de chapa. Vamos pegar uma chapa, né? Os radiologistas referiam-se às radiografias como placas de raio-x. Durante a Primeira Guerra Mundial, o vidro de alta qualidade ficou quase indisponível, enquanto o uso de aplicações médicas de raio-x, particularmente por militares, aumentou rapidamente. O material substituto, o nitrato de celulose, em curto tempo se assumiu como base padrão. O nitrato de celulose, entretanto, embora o nitrato de celulose tenha uma eficiência, tá, até aceitável, ele tem uma deficiência séria. Ele é inflamável. Armazenamento e manuseio inapropriados de alguns arquivos de filme de raio-x resultaram em incêndios hospitalares na década de 20 e início da década de 30. Em meados da década de 20, os filmes com base segura, entre aspas, triacetato de celulose foram introduzidos. O triacetato de celulose tem propriedades similares à do nitrato de celulose, mas não é inflamável. No início da década de 60, uma base de poliéster foi introduzida. O poliéster assume o lugar do triacetato de celulose como base nos filmes. O poliéster é mais resistente à deformação com o tempo e mais forte que o triacetato de celulose, permitindo um transporte rápido através das processadoras automáticas. Sua estabilidade dimensional é superior. As bases de poliéster são mais finas que as bases de triacetato, aproximadamente 175 micrômetros, mas igualmente fortes. Quem assistiu o filme Bastardos Inglórios vai lembrar que a personagem lá francesa, ela começa um incêndio no cinema dela com os filmes antigos, porque usava o material inflamável da base antiga dos filmes radiográficos. Emulsão. A emulsão é o coração do filme radiográfico. Ela é o material com os quais os raios-x ou fótons de luz das telas intensificadoras radiográficas interagem e transferem a informação. A emulsão consiste em uma mistura homogênea de gelatina e cristais de haleto de prata. Ela é colocada homogeneamente com uma camada de 3 a 5 micrômetros de espessura. A gelatina utilizada é similar à usada nas saladas e doces, mas de maior qualidade. É clara, transmite luz e é suficientemente porosa para que as substâncias químicas de processamento possam penetrar os cristais de haleto de prata. Sua principal função é fornecer apoio mecânico para suporte e distribuição uniforme dos cristais de haleto de prata. O cristal de haleto de prata é o componente ativo da emulsão radiográfica. Na emulsão típica, 98% do haleto de prata está na forma de brometo de prata. O restante é usualmente iodeto de prata. Esses átomos têm número atômico relativamente elevado, né, comparados com a gelatina e a base. A interação com os raios-x e fótons de luz com esses átomos de elevado número atômico finalmente resulta na formação de imagem latente radiográfica. Para quem não lembra, o número atômico de um elemento é representado pela letra Z, tá bom? E fica subscrito. Dependendo da intenção da aplicação da imagem, os cristais de haleto de prata podem ter formas tubulares, cúbica, octaedral, poliedral e irregulares.
Grãos tabulares são usados na maioria dos filmes radiográficos. Cristais de haleto de prata tabulares são planos e tipicamente têm 0,1 micrômetro de espessura, com base triangular, hexagonal ou seção poligonal de elevada ordem. Os cristais têm diâmetro aproximado de 1 micrômetro. O arranjo dos átomos de cristal é cúbico, como representado na figura do próximo slide. Os cristais são produzidos por dissolução de prata metálica, símbolo Ag, em ácido nítrico, para formar nitrato de prata. Cristais de brometo de prata sensíveis à luz são formados pela mistura de nitrato de prata com brometo de potássio, seguindo a reação abaixo. Então você pode ver aqui o formato dos cristais e aqui a sua composição. O processo inteiro acontece na presença de gelatina acompanhada de preciso controle de temperatura, pressão e velocidade, na qual os componentes são misturados. A forma e a estrutura da rede cristalina do haleto de prata não são perfeitas. Em algumas imperfeições favorecem a propriedade dos cristais de formar imagem. O tipo de imperfeição que se acredita ser responsável é um contaminante químico, usualmente sulfito de prata, que é introduzido via processo de sensibilização química na superfície da rede cristalina ou próximo a ela. Para quem não sabe, alguns serviços especializados pegam os filmes radiográficos que foram dispensados e retiram a prata desses filmes, tá? Diferenças na velocidade, contraste e resolução entre diversos tipos de filmes radiográficos são determinadas pelo processo pelo qual os cristais de haleto de prata são fabricados e pela mistura desses cristais na gelatina. O número de centros de sensibilidade por cristais, a concentração dos cristais na emulsão e o tamanho e a distribuição dos cristais influenciam as características de desempenho do filme. Existem filmes que necessitam de uma exposição mais rápida ou não, tá? Maior tempo de exposição ou não. O filme de exposição direta contém uma espessa emulsão com mais cristais de haleto de prata que filmes para a tela intensificadora. O tamanho e a concentração dos cristais de haleto de prata afetam primariamente a velocidade do filme, como eu falei anteriormente. A composição da emulsão dos filmes radiográficos é um segredo comercial bem guardado por cada fabricante. O filme radiográfico é fabricado em total escuridão a partir do momento em que os componentes da emulsão são colocados juntos. Até o momento do empacotamento, nenhuma luz está presente. Formação de imagem latente. Os raios-x formadores de imagem emergentes do paciente e incidentes sobre a tela intensificadora depositam a energia da luz visível na emulsão, primariamente via interação fotoelétrica com os átomos do cristal de haleto de prata. Essa energia é depositada em uma configuração representativa do objeto ou parte anatômica que está sendo radiografada. Imediatamente depois da exposição, nenhuma imagem pode ser observada no filme. Uma imagem invisível está presente, sendo denominada imagem latente. Tá? Latente quer dizer escondido, oculto, por isso que o nome da imagem é imagem latente. Com o processo químico apropriado, a imagem latente se torna uma imagem visível. A interação entre fótons e cristais de haleto de prata é bem entendida como é o processamento da imagem latente em imagem visível. Contudo, a formação da imagem latente, algumas vezes chamada de efeito fotográfico, não é bem entendida e continua sendo objeto de pesquisas consideráveis. A discussão seguinte é uma extração da teoria de Gordon-Mott que, embora incompleta, explica a formação da imagem latente.